Salmo número 118. Amém. Aleluia. E diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. A começar do versículo do versículo 8. Todos acharam? E diz assim a palavra do Senhor: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedacei. Cercaram-me e tornaram-me acerca de mim, mas no nome do Senhor eu as despedacei. Cercaram-me como abelhas, mas apagaram-se como fogo de espinhos, pois no nome do Senhor as despedacei. Aleluia. O versículo 13. Com força me impeliste para me fazeres cair, mas o Senhor me ajudou. Aleluia. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas do justo, a voz de tristeza. Não, de júbilo. Desculpa. Nas tendas do justo, eu sei que você não estivesse me acompanhando, nas tendas do justo, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz o quê? Proezas. A destra do Senhor se exalta. A destra do Senhor faz proeza. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Aleluia. Vire para o Senhor e diga assim: não morrerei, mas contarei as obras do Senhor, porque viverei muitos dias. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. E para terminar, o versículo 23. Foi o Senhor que fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e o quê? Alegremos nele. Pai, na tua presença estamos, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor amado, porque tu és o Deus que estás conosco. Te agradecemos, Senhor amado, por esta oportunidade. Te agradecemos porque sabemos que a tua palavra, Senhor, ela é vida, ela é eficaz. Senhor, e nesta manhã, mais uma vez, fala com os teus filhos, Senhor. Fala conosco, Senhor. Que nesta manhã o homem desapareça, Senhor, e que a tua glória, que teu Espírito Santo venha falar aquilo que nós precisamos ouvir, não o que queremos, Senhor, mas o que precisamos ouvir, Senhor, porque a tua palavra ela é boa, Senhor amado, a tua palavra ela produz vida, Senhor amado, a tua palavra, Senhor amado, traz, Senhor amado, cura. E nesta manhã eu te peço, Senhor, que desde já todo pensamento contrário, todo cansaço, Senhor amado, toda distração, Senhor amado, seja levado cativo aos pés da cruz, e que nesta manhã, mais uma vez, saiamos daqui, Senhor amado, diferente, movido pelo teu Espírito Santo, Senhor, sabendo, Senhor amado, que tu estás no nosso meio, e isso é coisa maravilhosa, sabendo que este é o dia que tu fizeste, por isso que nós estamos aqui, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. Que bênção. Dê a cada um dos irmãos. Aleluia. Louva a Deus nesta manhã, porque o Senhor ele sempre está no nosso meio. Aleluia. Quando nós nos reunimos para falar com o Senhor, para buscar o Senhor, Ele se faz presente, aleluia. Ele está presente no nosso meio. E quando nós nos reunimos na casa do Senhor, tiramos um tempo para estarmos na casa do Senhor, pode ter certeza que antes de você chegar aqui, Ele já está. Porque essa casa é a casa dele. Essa casa é a casa onde nós nos reunimos para bendizer e louvar o nome dele. Muitas vezes nós, quando sentimos mais a presença de Deus, é quando você vem muitas vezes desesperado, que tem que buscar Senhor, eu sei que tu estás ali, mas às vezes quando está tudo calmo, né, você chega na casa do Senhor tranquilo, o culto tá bom, está demorando muito, mas quando você vem com a alma desejosa de buscar a presença de Deus, você encontra. Quando você vem com a alma necessitada de dizer: Senhor, eu quero uma palavra, Senhor, eu quero ouvir a tua voz, Senhor, eu preciso, Senhor. E pode ter certeza que Ele está aqui. Aleluia.
E são oportunidades, irmãos, que nós não podemos deixar passar. Porque nós vivemos debaixo do tempo, né? O tempo vai passando. E o tempo que passou, ele volta? Não volta. Ou seja, esse domingo é outro domingo. Não vai ter outro domingo como esse. É outro domingo que vai ter, diferente. E cada dia nós estamos caminhando para chegar onde Deus tem preparado no céu. Aleluia. Mas enquanto nós estamos aqui neste mundo, nesta casa, neste dia, este dia é o dia que o Senhor Deus fez. Vire para o seu irmão e diga assim: olha, esse dia foi o dia que o Senhor Deus fez para você. É o dia que o Senhor Deus fez. Tem um ditado que os mais radicais dizem assim, né? Que a oportunidade só bate. Só bate o quê? Obrigado, já. A oportunidade só bate uma vez. Não é? Às vezes tem esse ditado, não sei se em Cuba tem, mas no Brasil sempre tem, olha, a oportunidade só bate uma vez. Então você tem que aproveitar a oportunidade, tem que estar atento. E nós estamos meditando, né, a Bíblia, e essa palavra, oportunidade, né? Deus sempre nos dá a oportunidade. Sempre nos dá a oportunidade de nós sermos, sabe o que, irmãos? Melhores do que ontem. Sempre ser melhor do que ontem. Eu não vou dizer que lá na frente você não pode vacilar um pouco, porque nós estamos numa caminhada. Mas o nosso entendimento, a nossa convicção é de cada dia, Senhor, eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Aquilo que eu fazia ontem, que era errado, hoje eu não vou fazer. Amém. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele anda conosco. Se na caminhada a tendência é de nós chegarmos mais perto do Senhor, ou seja, quanto mais nós chegamos mais perto dele, nós vamos ver o quê? A glória dele. Vamos ouvir mais a sua voz. Vamos saber o que ele tem para nós. E como oportunidade, como diz os mais radicais, só bate uma vez, eu estava aqui lendo a Bíblia. E lá em Lucas, capítulo 18, lá no final, existem 3 oportunidades que foram dadas. Só que cada um aproveitou aquela oportunidade de um modo diferente. De um modo diferente. Diz a Bíblia que Jesus estava falando para a multidão. E ele deu alguns exemplos. Ele falou de uma viúva, no capítulo 18. Ele falou de uma viúva, dizendo que numa certa cidade, falando da oração, da persistência da oração. E ele disse que numa cidade existia uma viúva e um juiz iníquo. E aquele juiz, ele não temia Deus, não temia ninguém. Mas aquela viúva começou a importuná-lo. Faz justiça, faz justiça. E aquele homem disse assim: olha, eu não temo a Deus, não temo a ninguém, mas para eu me ver livre dessa senhora aí, eu vou fazer justiça para ela e pronto. E Jesus ensinando ao povo, por mais as crianças vieram até ele e os discípulos começaram a impedir. Não, Jesus disse: não, deixa vir as minhas criancinhas, porque de tais é o reino de Deus, dos céus. E de repente nesse movimento, nesse clima de ensinamento, nessa atmosfera de bênção, aparece um jovem rico. Um jovem que a Bíblia diz que era um jovem rico, mas se você começa a ler, diz assim, um príncipe. Ou seja, ele conhecia a lei, ele conhecia acerca de Deus, ele temia Deus. Então ele chegou diante de Jesus, dizendo assim: agora eu vou ouvir aquelas palavras que lá bateu no meu ego, dizendo assim: meu garoto, seu garoto. E ele chega para Jesus, né, e diz assim: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ou seja, ele queria ouvir e dizer assim: olha, você já tem a vida eterna, você já faz tudo. Aí Jesus olha para ele. Jesus é tremendo, né? Jesus vai lá no fundo da alma. E antes de chegar no ponto que era para chegar, Jesus também dá uma volta para chegar. E diz assim: por que me chamas de bom? Bom é Deus que está no céu. Aí Jesus diz assim:
Tu tens honrado teu pai e tua mãe, tem feito isso, tem... E começa a fazer uma lista daquilo que vinha na lei, que ele sabia. E quando Jesus termina, ele diz assim: olha, tudo isso que tu falaste, eu tenho observado desde os meus tempos de criança. Aí Jesus olha para ele: agora eu vou lá no ponto que eu quero chegar. Falta-te uma coisa. E ele vira e diz assim: o que é? Diz assim: olha, vende tudo que tem, reparte com os pobres e segue. Aí diz a Bíblia que isso feriu, né? Torceu ele. E ele olhou assim e saiu. E diz a Bíblia que Jesus ficou triste, porque Jesus o amou. Diz a Bíblia que Jesus amou, mas o coração da pessoa estava na... Não que riquezas, irmãos, é pecado, não. Mas o amor ao dinheiro. E aquele rapaz perdeu uma oportunidade na vida dele. Ele perdeu uma oportunidade que muitos queriam ter. E ele teve. E saiu. Por quê? Porque o amor dele não estava direcionado para o lugar certo. E Jesus começa a explicar aos seus discípulos, ao ponto que os discípulos dizem assim: mas quem vai se salvar desse jeito? Aí Jesus diz assim: olha, o que é impossível para o homem é o quê? É possível para Deus. Vem para o seu irmão e diz: olha, tudo é possível para Deus. Aleluia. Tudo é possível para Deus. Mas não para aí. Esse perdeu a oportunidade de conhecer a Cristo melhor. Perdeu. Trocou os valores. Mas no mesmo capítulo continua. Agora não é mais um rico. Agora é um cego. É um cego, pobre, pedindo esmola. Pedindo esmola. E aquele cego, diz a Bíblia, que Jesus ia para Jericó. Entrando em Jericó. Aleluia. E quando ele entrou em Jericó, existia um cego na porta lá de Jericó. E ele ouviu um barulho. Você sabe que o cego ele não consegue ver, lógico, mas ele consegue ouvir muito mais. E o cego ouviu, percebeu que existia um barulho diferente de passo, de gente. E o cego pergunta: que barulho é esse? Ele diz assim: olha, é Jesus de Nazaré que está passando. Imagina aquele cego. De Jericó para Jerusalém é distante. Aquele cego sabia dos milagres que Jesus andava fazendo na Galileia, em Jerusalém. E no coração dele, creio eu, que ele queria um dia se encontrar com Jesus. Ele sabia que Jesus curava. Alguém tinha falado: olha, Jesus cura. Tem um homem lá na Galileia que ele faz maravilhas. E aquele cego assim: não aparece um amigo para dizer assim: vem comigo, eu vou te levar lá, vou fazer esse favor, vou te colocar. Igual aqueles 4 lá que pegaram o paralítico e foram lá onde Jesus estava e colocaram. Mas o cego não teve essa oportunidade. Tem que ter um amigo que levasse. Nem de alguém que bancasse para ele: olha, eu vou comprar um ticket para você ir lá em Nazaré, na Galileia. Onde está Jesus de Nazaré? Olha, está aqui o dinheiro. Mas não apareceu nenhum desses. Mas ele teve a oportunidade. Ele ouviu que Jesus estava passando. E quando disseram para ele, disseram assim: olha, é Jesus de Nazaré. Você sabe que Nazaré é uma cidade ribeirinha lá, portuária. E Filipe um dia disse assim: porventura sai o bom de Nazaré? E quando disseram isso para ele, ele podia muito bem ficar calado. Mas ele tinha uma fé no coração. E quando ele começa agora a gritar, ele não grita assim, ó, Jesus de Nazaré. Ele grita assim: Jesus, filho de Nazaré. Uau! Olha o que ele faz. Ele troca a posição de Jesus de Nazaré para Jesus como herdeiro de um trono. Do trono de Davi, da linhagem de Davi. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Aleluia. Tem misericórdia de mim. E chega alguns e diz assim: olha, cala a boca, porque diante dessa multidão, ele não vai te ouvir. Não tem como.
Mas ele tinha no coração, aleluia, que aquela seria a última oportunidade que ele iria ter. E ele não desperdiçou, não. Ele começa a gritar. Jesus, filho, quando ele assim, cala a boca, aí ele começa a gritar mais alto. Imagina o cego gritando. Para onde que vai gritar? Não está para cá, ele está gritando, Jesus, não estava aqui, Jesus! Gritando. Porque ele sabia que outra oportunidade daquela não iria chegar. Se nós soubéssemos que nosso tempo é contado aqui na terra, se nós soubéssemos que o tempo passa e não volta, como diz o ditado por aí, muitas vezes não adianta chorar, o leito derramado, o tempo passou, mas que cada dia nós viemos crescer, confiando em Deus, buscando mais a santidade. E aquele homem começa a gritar, ao ponto que chega um e diz assim: mestre te chama. Imagina que bálsamo entrou no coração daquele homem. O mestre te chama. Aleluia. Não era Jesus de Nazaré, não, era o mestre. O mestre te chama. Aleluia. Diz a Bíblia que o que ele primeiro fez, sabe o que foi? Largar a capa. A confiança dele era tanta, porque a capa naquele tempo era como se fosse uma permissão, um certificado dele estar ali pedindo esmola. A primeira coisa que ele fez foi: eu sei que ele é fiel, eu sei que ele vai me curar, eu sei que eu estou indo para o lugar certo. Ele larga a capa. É um sinal de confiança. Muitas vezes nós queremos andar com Jesus, mas tem um amuleto de lado. Irmãos, andar com Jesus é por fé. Aleluia. O justo, ele vive pela fé. As lutas vão vir. Vem ou não vem, Neto? Vem. Mas ele manda socorro. As provas vêm. Não é para nos destruir. É para nos trazer, sabe o quê? Um peso de glória. Um peso de glória. Para que nós possamos chegar mais e mais na presença dele. E diz ali que quando ele chega perto de Jesus, Jesus diz assim: o que é isso que eu te faço? Imagina só. Imagina só. Mas ele tinha a convicção do que ele queria, do que ele precisava. E ele diz assim: Senhor, eu vejo. Eu vejo. E creio que quando ele falou isso, ele falou até assim: eu fiz já. Ou seja, para Jesus dizer assim: grande coisa que me pediste. Jesus olha para ele, vê, a tua fé te salvou. Aleluia. E aquele homem saiu, sabe o quê? Pulando e louvando o nome de Deus. Aí eu pergunto para você: só existia aquele cego ali? Não. Jericó é uma cidade, mais ou menos naquele tempo, de 100 mil habitantes. Para cada 5, um era cego. Mas só aquele teve a fé de recorrer para Jesus. Já parou para pensar? Esse aproveitou a oportunidade. E passando novamente, já saindo de Jericó, um outro também teve a oportunidade. Sabe de quê? De conhecer. Olha, ele está passando. Jesus de Nazaré está passando por aqui. E ele diz assim: eu quero ver quem é. Foi curioso. Aquela curiosidade deu a ele a oportunidade de conhecer quem era Jesus. Zaqueu. Diz a Bíblia que ele subiu numa árvore, numa figueira. E Jesus passando por ali, ele olhando. Como naquele tempo tinha bastante figueira, e essa figueira servia de madeira para fazer caixão, para fazer móveis. Ele estava lá em cima olhando, crendo que Jesus não ia nem pela situação dele, pela condição dele, por ser rejeitado pelo povo. Ou seja, um jovem rico, um pobre, e agora um rejeitado pela sociedade. Mas ele teve a oportunidade, porque Jesus passou. Quantos não tiveram a oportunidade ali em Jericó, mas não tiveram o desejo de conhecer? Zaqueu subiu na árvore e ficou olhando Jesus. Irmãos, Deus conhece o nosso coração. Aleluia. Deus conhece o nosso coração. Ele conhece, desde lá em Jeremias capítulo 17, Ele prova os nossos pensamentos para dar segundo aquilo que nós merecemos. Ele viu o coração de Zaqueu. Eu quero ver quem é Jesus. Eu não sou digno de andar com Ele. Por duas coisas: eu sou baixinho e o povo não me quer, me odeia.
Então a única coisa é ficar separado por cima, porque aí ninguém vê. Apesar que todo baixinho tem espírito de grandeza, né? Então ficou lá em cima, já olhando para baixo. Olhando para baixo. E Jesus para embaixo de Zaqueu. Você acha que é coincidência? Quem acha que é coincidência? Aqui, levanta a mão. Você acha que é coincidência? Irmãos, a nossa vida está na mão de Deus. A nossa vida está na mão de Deus. Se você está hoje aqui, é um privilégio. Se você está hoje aqui, não é por acaso. Porque Deus tem um plano na tua vida e quer fazer coisas grandes. Agora depende, sabe de quem? Do nosso coração. Você está aqui por quê? Eu quero servir a Deus. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero que o nome de Deus seja glorificado na minha vida. E houve mudança na vida de Zaqueu. Um homem rejeitado. Um homem que discriminado pela sociedade porque ele era cobrador de impostos, cobrava mais, já era inimigo do povo judeu, por quê? Porque ele tirava do povo de Israel e mandava para Roma e cobrava muito mais. Aí Jesus entra na casa dele. Eu vou na tua casa hoje, desce depressa. E você vê que ele desceu alegre. Desceu alegre. E quando chegou em casa, Jesus não falou nada. Olha, tu tem que fazer assim? Não, Jesus não falou nada. Só a presença de Jesus, ela transforma. Só a presença de Jesus, ela transforma corações, transforma situações, abre portas. Irmãos, é tremendo. E você vê que quando Jesus entrou, aqueles que gostam de apontar, né, disseram assim, se eles soubessem que quem é esse homem aqui, entendeu? Eu já sabia há muito tempo, irmãos, quem era Zaqueu. Ele disse assim que ele veio para os que estavam bons, foi para os justos e santos, foi isso? Não. Ele veio para quem? Para os pecadores, para os doentes. Aleluia. Diz a Bíblia que quando ele entrou aqui na casa de Zaqueu, Zaqueu disse assim, olha, tudo que eu tenho agora, metade do que eu tenho, eu vou dar para os pobres. E se eu roubei alguém, eu vou dar 4 vezes mais. Aí Jesus diz assim, esse é filho de Abraão. Aleluia. Sabe quem é Abraão? Pai da fé. Aleluia. Você sabe quem é Abraão? Pai da fé. Herdeiro de uma promessa. Aleluia. Na qual todas as famílias da terra seriam abençoadas por ele. Aleluia. Porque ele creu. E assim Zaqueu creu. E disse assim, olha, tudo que eu tenho, metade do que eu tenho, eu divido com os pobres. E se eu roubei alguém, pode vir aqui, que eu vou dar 4 vezes mais. Aí Jesus disse, olha, entrou salvação nesta casa. Aleluia. Entrou salvação nesta casa. Então quando nós chegamos aos pés do Senhor, irmãos, sabendo que a oportunidade que nós temos é hoje. Não é amanhã, é hoje. A mudança é hoje. Aleluia. O provedor é Ele. E Ele que provê hoje. Aleluia. É Ele que abre portas hoje. É hoje. Aleluia. Ele fala assim, eis que estou à porta e bato. Mas um dia ele vai parar de bater. Um dia ele vai parar de bater. Ele está batendo hoje. Se você quiser aceitar, abre a porta. Ele diz assim, olha, eu estou batendo a porta. Se abrires a tua porta, eu entrarei e cearei contigo. Vamos ficar de pé. Aleluia. Aleluia. Eu quero lançar esse convite. Você ainda que não entregou a sua vida para Jesus. Você ainda que não tem essa convicção. Mas eu quero dizer, hoje você tem uma oportunidade. Aleluia. Hoje você tem uma oportunidade tremenda de aceitar, de deixar aí dar a sua vida para o Senhor. De entregar a sua vida para o Senhor. Não deixe passar. Aleluia. Eu queria que a igreja fechasse os seus olhos. Aleluia. Oportunidades, ela vem e se vão. Mas hoje você tem a oportunidade de dizer, Senhor, entrega a minha vida para ti. Eu quero ter um novo começo contigo. Eu quero andar contigo, Senhor. Eu quero, Senhor amado, que tu seja Senhor da minha vida. Aleluia. Eu quero convidar você, você que quer entregar a sua vida para o Senhor. Aproveite esse convite. Aleluia. Aproveite esse convite.